Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje são 17 de janeiro de 2021, Manaus, Amazonas, Brasil. Sou aqui a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária para todos, Construindo Shalom. E estou aqui no campo de Manaus já há 6 anos fazendo a obra missionária. E todos os dias eu coloco uma reflexão no meu canal para fortalecer aqueles que são voltados à fé cristã. E os também que não são. Porque tem muitos que vê os meus vídeos de mensagem que não são crentes, mas é uma reflexão voltada ao público, para todas as pessoas, tanto faz ser crente ou não. O foco das minhas mensagens, dessas reflexões, é para fortalecimento das pessoas, as pessoas tomarem as suas decisões certas, porque cada dia que passa a situação vai ficar mais estreita, vai ficar mais difícil. Mas eu não estou aqui para transmitir insegurança para ninguém, mas trazer uma segurança baseado nas experiências cotidianas da vida e baseado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que nós estamos vivendo um momento complicadíssimo na face da terra, aonde nós podemos considerar que nós estamos entre a vida e a morte, entre a espada e a cruz, Não tem para onde você fugir, é encarar a situação e vencer em nome de Jesus. Então, aqui eu quero trazer mais um assunto voltado aos campos da vida, 3 campos da vida. Já falei sobre a parte 1, parte 2, eu quero falar mais uma vez relacionado ao 3º campo da vida, mas trazendo as consequências voltadas ao coronavírus dentro desses 3 campos. O primeiro campo que eu quero falar é voltado à questão do campo físico, aqui onde nós estamos pisando todos os dias. É aqui onde nós decidimos todo o nosso futuro, tanto no campo espiritual como no campo eterno. Então, dentro desses 3 campos, tudo nós decidimos aqui, no campo físico. Todo o nosso futuro baseado em questão de espiritualidade e baseado em questão de espiritualidade, nós resolvemos aqui no campo físico. Então nós vemos que o coronavírus, ele trouxe consequências desastrosas. E uma das consequências nós vemos aí no campo físico, que é voltada à economia mundial. A economia. Sabemos que todos aqueles que habitam, cada um no seu país, recebeu as suas consequências. Aqui, como é no Brasil, nós vemos aí que a economia, ela sofreu e vem sofrendo até agora. Nós vemos aí as consequências desastrosas, aonde o brasileiro recebeu aí o benefício do governo voltado a esse auxílio emergencial, mas não resolveu a situação, porque o auxílio acabou. O brasileiro ficou sistemático, ficou cheio de mania, porque acabou a questão desse auxílio. Aí quem estava acostumado só com auxílio, ou você estava só esperando o auxílio, entrou dentro de um estado muito complicado, porque os que já têm emprego, beleza, vai mantendo o seu emprego. Aqueles que são desempregados, que dependiam desse auxílio, não tem de onde tirar. As portas se fecharam dos empregos, tem poucos trabalhando. Os comércios, porta fechada, não tem nem como você ganhar o dinheiro voltado à questão que você voltada à área comercial. Alguns comércios fecharam, só está mais a parte de delivery, Então tudo trabalhando interno. E não é a mesma coisa como a gente trabalhar no sentido
ali fisicamente, contato. Mas isso nós não podemos fazer no momento porque não podemos ter aglomeração de pessoas. Então a economia do país sofre, né? E quando os grandes têm poder econômico, os pequenos não têm. A parte pobre muitas vezes está passando por situações muito difíceis, muito complicadas. Então os que têm dinheiro em poupança, que têm condição financeira boa, uma economia boa, beleza, pode fechar aí muito tempo aí fechado dentro de casa, pode passar a vida inteira dentro de casa e não vai faltar. Agora quem não tem, que depende daquele dinheiro, que depende do seu trabalho, que depende das portas do comércio tá se mantendo aberta para poder ganhar o seu dinheiro e pagar os seus empregados, como é que fica? Aí só vem as consequências na parte da economia. Aí vem as contas para pagar no final do mês, que vem água, vem luz, vem telefone, vem internet, vem tudo. Vem um pacote completo. Aí a pessoa não tem de onde tirar, como que vai fazer? Né? A pessoa vai lá na companhia de energia e pagar as faturas. O governo vai lá? Não vai. O governo deu um auxílio, mas o auxílio não deu para nada. Absolutamente nada. Então fica complicado para as pessoas viverem nesse planeta Terra. Então isso dentro da parte da economia. E sabemos que dentro dessa parte da economia, que eu não sou formado nessa área, mas dá para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Isso é uma jogada política, a questão da economia. Aí é tanta politicagem, é tanto político que cada um quer ter uma ideia. Cada um quer ter uma coisa. São tipo um sistema de rivalidade dentro da questão da economia, que aí entra a parte da política e vira aquela bananeira, vira aquela maior confusão. Enquanto nós, né, o povo fica sofrendo. E a Bíblia fala que quando o rei ele governa mal, ou os governos governam mal, o povo geme. E o povo brasileiro está gemendo, né? Gemendo por causa dessas situações locais, não é no sentido geral. Muitas vezes tem estado que a sua economia está mais ou menos, tem outros estados que está pior. Olha aqui no setor de Manaus. No setor de Manaus está um caô aqui, mas não é por falta de condições no voltar da economia, porque o nosso presidente mandou verba para cá, para Manaus, suficiente para cuidar do que deveria ser cuidado. A questão é que os governantes do local, o governo do local, quer ser uma pessoa distinta, separada de dentro do vínculo de obediência do presidente, segundo o que a gente veio falar. Não quer vínculo, não quer contato, é como seja uma pessoa que seja à esquerda, tem um da esquerda, tem outro da direita, e vira aquela bagunça. Ele não visa o cuidado do povo, o amor ao povo, né, o zelo do povo. Eles estão zelando mais o seu próprio umbigo, briga de poder. Aí entra a parte econômica da coisa, porque a economia do Estado vai lá para o zero, os pequenininhos ficam morrendo de fome. Porque nem uma cesta básica esse povo não cria, nem para dar para o povo. Aí fica aí o povo, muitas vezes daquele estado, sofrendo por causa do governo. Não é nem por causa do presidente, não. O presidente manda verba, o governo pega e não sabe para onde é que vai esse dinheiro. Então a gente está vendo aqui a situação como que é difícil debaixo desse planeta Terra. Isso eu estou falando no campo físico. No campo físico, as consequências do coronavírus, o que é que trouxe? Aí traz essas coisas, porque o povo fica nessa briga econômica de dinheiro, porque fica visando na questão de o que vai entrar, quantos vai entrar, quanto o governo federal vai enviar para cá, e o povo cresce o olho da tal forma que esquece que foi designado para cuidar de um povo, para zelar o povo, para trazer algo especial para aquele povo. Não olhar para o seu próprio umbigo e já pensar nos milhões e fazer um caixa extra para si. Isso não é correto. Por isso que eu estou falando aqui dentro dessa reflexão,
baseada naquilo que eu aprendi na palavra de Deus e vendo que as consequências estão aí, na parte econômica. E quem sabe falar melhor nessa área, olha, tem muita coisa para se falar. Então, só um pouquinho que eu entendo como ser humano, o que a gente está vendo aí. Como é que fica a situação? Fica muito difícil, muito complicado. As pessoas ficam sofrendo, procurando pão, e muitas vezes não tem. E aí tudo fechado, para você ganhar seu dinheiro, não pode, você não pode isso. E aí fica só Jesus na causa. E aí tem que obedecer, porque se não obedecer vai para o cacete. Então fica difícil demais a sobrevivência nossa nesse momento tão difícil. E o coronavírus trouxe essas consequências, né? Aí nós vemos a questão da saúde, as consequências também da saúde, aonde você vê que os benefícios vêm, verba, dinheiro vem à vontade para a área da saúde. Aí vem as pessoas, desvia aquele dinheiro que deveria aplicar na área da saúde para que as pessoas possam ter um conforto e ser cuidado. Aí morre. Quantos milhões de pessoas têm descido à sepultura por causa da negligência, muitas vezes, do governo daquele estado? Que a verba vem e ele pega o dinheiro e desvia lá para a casa do chapéu. E aí deixa o povo na prova. Então isso é muito injusto. É muito injusto, muito complicado. Isso são consequências que o coronavírus trouxe sobre a humanidade de um modo geral. Mas principalmente aqui nós brasileiros. Principalmente nós brasileiros, porque, olha, o brasileiro só Jesus na causa. E aqui nós sabemos que o Brasil, ele vai ter que passar por uma reciclagem muito grande. Trazer uma educação sobre os governantes. Que não pode ver dinheiro, que só pensa em roubar, só pensa em ter um caixa extra, só pensa em conforto, e sabendo ele que a nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira, né? A nossa vida aqui na terra, ela é passageira, e as pessoas fazem cada barbaridade pensando que está fazendo as coisas, e um dia não vai prestar conta daquilo que está fazendo. Todos vão prestar conta perante o tribunal de Cristo. Então, olha, ai daquele que se fizer as coisas erradas aqui no campo físico, pensando que não vai ter as suas consequências. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, né? Um dia a conta vai bater na porta, o carteiro vai chegar aqui, ó aqui a conta aqui para você pagar. E aí como é que fica a situação? Se nós plantamos correto, se nós governamos correto, com certeza nós vamos colher coisas maravilhosas no nosso governo. Agora, se nós governamos mal, né, se nós administramos mal, como que nós vamos colher coisa boa? Não tem como. A Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é verdadeira, não tem para onde vamos correr. Ou ele faz a coisa correta, ou as consequências vão bater nas suas portas. E nós vemos que o coronavírus aí é consequência da rebeldia do homem. O homem causou tudo isso aí, né? O homem causou. Tem tantas teorias baseadas na questão do coronavírus, da onde veio o coronavírus, como que surgiu o coronavírus. Então, Deus não foi que criou o coronavírus. Satanás também não foi ele que criou. Aqui é o próprio homem que trouxe essas consequências, baseada na sua ignorância, baseada na questão da sua avareza, baseada em questão de poder econômico, porque se uma doença dessa chega e alastra o mundo inteiro, quem tem o antídoto, quem tem o controle, beleza, estão criando a vacina, todo mundo vai ser vacinado, mas se esse vírus não tivesse alastrado o planeta Terra, muitos hoje estavam vivos, né? Não precisaria ter esse gasto todo, o governo federal distribuindo verba para seus devidos estados, os governos não administrando esse dinheiro de uma forma correta, roubando, né, se corrompendo, olha o tanto de consequências, né? Você vê, e assim tantas outras coisas. Então, dentro do campo físico, nós vemos a parte da economia, a parte da saúde, que está um caos em algum lugar. Eu aqui em Manaus, a gente vê aqui em Manaus as consequências ao vivo e a cura que está acontecendo. Então é culpa de quem? Do povo não é. O povo também tem que fazer a sua parte, tem, mas a maioria são os governantes que não administram correto
o local, o lugar, recebe aquela honra, mas não sabe honrar o povo, só olha para seu próprio umbigo, não está nem aí quem que se arrebenta, aí fica nessa briga de poder, nessa briga de política. Então, por isso que nós que somos pastores, nós não podemos entrar nesse campo. Ah, pastor Edson, mas você está errado. Não, errado é nada. Se Deus te chamou como pastor, foi para tu pastorear. Não pense que você vai entrar lá dentro da presidência, lá dentro desses grupos, pensando que vai resolver a coisa. Não, é porque vem lei contra a igreja. As leis podem até vir contra a igreja, mas ela não predomina, porque nós temos um advogado ao nosso favor. Nós temos um advogado que não precisa ninguém defender nada relacionado à questão da nossa fé. É nosso Jesus quem nos defende. É Ele quem vem desfazer todas as obras do diabo. Ah, pastor, mas ele vai ter que usar o homem, Mas você pode ver que a maioria dos pastores que eram uma bênção, cheio do Espírito Santo, pessoas cheias de autoridade, hoje largaram a sua vida pastoral e inserido dentro da política, não é mais a mesma pessoa. A gente vê pessoas de 20 anos atrás, a pregação dele de 20 anos atrás, e você bota ele no púlpito, vê a pregação dele nos dias atuais. Não tem mais o Espírito de Deus na coisa, não tem o Espírito Santo na coisa mais não, é só teoria, porque a pessoa aprendeu, se formou, sou PhD na palavra, sou PhD em teologia. É claro que você, teoricamente, você sabe pregar, mas cadê o espírito de vida na sua mensagem? Cadê o espírito de vida nos seus sermões? Cadê o espírito de vida nas suas reflexões? Não tem, foi embora. Aí não tem efeito de maneira nenhuma. São sepulcros calhados, são pessoas, no sentido fisicamente está de pé, mas lá dentro está só o resto. Não tem autoridade mais, não tem. E o que estraga isso? É o sistema, porque a pessoa pensa que chegar lá dentro do mundo da política, ele pode mandar, não manda não. Lá existe lei, existe ordem, existe disciplina, e a pessoa não pode fazer as coisas só. Tem que ter as suas normas lá dentro. Então, o sistema é complexo para a pessoa chegar lá dentro lá hoje eu sou um deputado, hoje eu sou um vereador, hoje eu sou isso, e chegar lá, vou botar para acontecer, vou botar isso. Não. É completamente diferente. Chega lá, você vai assinar leis que muitas vezes é contra a palavra de Deus, mas você tem que assinar. Você tem que assinar. E aí mora o perigo. Então você foi chamado para ser pastor. Deixa o político lá, que Deus levantou as autoridades, mas as autoridades muitas vezes não é pastor, não é missionário. Não, Deus levantou aí o nosso presidente, beleza. É um servo de Deus, crente em Jesus Cristo, mas ele está lá se esforçando, fazendo de tudo para que nosso Brasil se levante. Mas olha o tantos que são contra para que nosso Brasil não se levante. Não? São muitos que estão contra para a pessoa não dar contra levantar o Brasil. Muitos porque quer viver naquela escravidão, quer viver naquela vida ali de escravidão, ali o povo sendo escravo na mão dessas pessoas, e aí não cresce, o Brasil não cresce. Você pode ver que o Brasil tem mais de 500 anos que foi descoberto. Mais de 500 anos que foi descoberto, foi assinada a lei voltada à questão da escravidão, nós somos livres, a princesa Isabel foi lá e assinou o decreto, nós somos livres, mas se você for ver no pé da letra, até hoje nós somos escravos. Até hoje o brasileiro é escravo. Escravo nesse sentido, escravo do sentido do sistema. O brasileiro não crescer. Você pode ver que são poucos que vivem, que tem uma mordomia dentro desse território nacional. São poucos, você conta no dedo. Pode ver que a maioria, as suas contas estão no vermelho. A maioria está devendo. A maioria não tem nem como viver mais de tanta dívida, sempre no vermelho. Por quê? Porque não tem condição. O nosso salário lá embaixo, o que ganha lá embaixo, tudo desempregado, só dá mal para comer, olha lá. Então, olha as consequências que o coronavírus trouxe. Então você vê que o Brasil tem mais de 500 anos que foi descoberto. E mesmo quem descobriu o Brasil, olha,
Você vê que levaram muito ouro e muita prata do nosso Brasil, roubaram, fizeram até hoje. Por isso que a gente vê o nosso país sempre sofrendo, porque até quem descobriu não foi nem o brasileiro, não foi, né? Você vê que até isso, a questão da coisa que poderia ser um brasileiro que tinha ter descobrido o Brasil. Quem descobriu? Um de fora, né? Muitos falam que foi os índios que descobriram, mas os índios não tinham muito conhecimento sobre a coisa. Veio um desperto e beleza, vou dar um aqui que foi o que descobri, e vou tomar posse de tudo. E aí você vê que essa roubalheira toda, essa corrupção já vem muito de longe. Mais de 500 anos o Brasil sofrendo, o brasileiro sofrendo. Só que agora chegou um estado que não tem mais nem para onde ir mais. O coronavírus veio e o povo aproveitar essa questão do coronavírus, porque vai entrar dinheiro, a parte econômica entra mesmo, vai vender, aí vem vender oxigênio, muita fábrica de oxigênio vendendo muito, vender, vixe, entra muita coisa aí. Agora vem a questão da vacina, tudo são bilhões e bilhões de dinheiro, tudo voltado à questão da economia. Como que não tem gasto? Se não fosse o coronavírus, não tinha gasto. Nós estávamos uma maravilha, rapaz. Nós estávamos bom demais, estava uma beleza. Estava melhor, mas aí entrou esse vírus aí, acabou com tudo. Um ano de bagaceira, já entrou outro ano, meu Deus, não sei nem se esse ano a gente vai estar de pé. E muitos descendo a sepultura. E aí eu vou entrar dentro do campo espiritual da coisa, que é voltar à questão nós que somos igreja. Aí nós fica vendo que a questão de igreja, e a igreja entra a parte de Deus. Olha, Deus ele permitiu, se foi criado esse vírus, Deus permitiu que a pessoa criasse e fizesse toda essa bagaceira, mas em primeira mão para dar um alerta à igreja. Essa mensagem ela não é voltada muito para a pessoa mundana, não. É voltada mais para a igreja. É um alerta para a igreja. A igreja se alertar, tomar uma posição, acordar, porque a igreja brasileira, ela estava vivendo dentro de uma mordomia. Rapaz, a mordomia que a igreja brasileira estava vivendo, olha, muita mordomia. Pessoas tranquilas, pessoas com sua agenda aí para fazer as suas mensagens, as suas reflexões, as suas pregações, os seus louvores, né? Há um ano de agenda aí e não é barato não. Era como, mais ou menos como estava vendendo o evangelho. Vamos vender a palavra de Deus por pedaço. Eu vou lá fazer um show lá na sua igreja, mas é 50 mil. Sem isso eu não vou, mas não tem um desconto não, de jeito nenhum. Ou é 30 mil, outro é 70 mil, outro é 100 mil. Então rolava muito dinheiro dentro da questão da igreja, dentro do corpo da igreja. Então a igreja, se você for ver, a igreja estava corrompida também. Então nós não podemos nem cobrar muito relacionado à questão dos políticos corruptos, porque a igreja também estava vivendo mais ou menos isso aí, uma corrupção, né, encoberta. Sei que a gente não tem fundos lucrativos nisso, mas a maioria estava abrindo igreja para ganhar dinheiro, tipo como um comércio, e o povo se estourando, porque na verdade, cadê a igreja? Nesse momento difícil, você vê que o povo sumiram. Você não vê aí ninguém saindo nas ruas aí com as mãos levantadas, orando. São poucos que fazem isso aí. E deveria estar em massa. A igreja deveria estar em massa, orando. Mas não pode sair, por exemplo. Muito bem. Mesmo não podendo sair, mas não ouve nenhuma voz de ninguém orando dentro das suas casas. Ninguém ouve. Deveria a igreja pelo menos levantar a sua voz na sua casa. Levantar sua voz na sua casa, pelo menos para o vizinho ouvir que existe um crente. Se de repente a pessoa está lá infectada com vírus, seja curado. Mas, pastor Edson, isso é uma doença incurável. Quem foi que disse que é incurável? Né? E mesmo se fosse, Deus nos deu autoridade para curar todo tipo de enfermidade, seja ela maléfica ou não, seja ela de origem espiritual, seja de qual for a origem. Deus ele constituiu a autoridade sobre a igreja. A igreja é porque não está usando a autoridade que Deus deu. Se acovardou todo mundo e ficar tudo dentro das suas quatro paredes, só esperando a tempestade passar,
para quando passar, voltar tudo normal e continuar as suas agendas, ganhando dinheiro. E o evangelho não é para ganhar dinheiro, e o povo estava tendo o evangelho como um ganha-pão, como um sustento profissional na sua vida. E fica muito difícil. Deus não chamou nenhum das suas igrejas para ser milionário. E a maioria vê aí aviões, iates, fazenda, olha, bilionários só com a questão do evangelho. E dizendo que Deus está abençoando nada, a roubalheira também, corrupção, roubando do povo na maior cara de pau. Eu sei que nós temos que ter o conforto, temos que ter, porque a Bíblia fala que o salário, que o obreiro é digno do seu salário, mas Deus é quem vai determinar o salário, não é a pessoa que vai determinar o salário, é Deus é quem vai determinar o salário daquele pastor, daquela igreja. Então o corpo de Cristo está aí, a noiva de Cristo está aí, Deus dando uma oportunidade para ela acordar. Depois que passar esse momento difícil, voltada a esse vírus, o que sobrar de pessoas vivas, olha, vai ter que tomar uma posição, porque vem mais bomba pesada por aí. Aqui é só uma fichinha que Deus está abrindo para ver se a igreja toma uma posição. Nós, igreja, tomamos posição, porque aqui eu estou falando dentro do campo espiritual. Quantas pessoas estão aí arrebentadas, que largaram a fé, largaram a igreja, não volta mais, porque não tiveram êxito. Os seus parentes desceram a sepultura, muitos pastores morreram foi muitos pastores aí. E aí as pessoas que não são da fé, dizem, o que adianta ser crente? Olha aí os pastores morrendo, olha aí os crentes morrendo, Por quê? Porque muitos desceram a sepultura porque não estavam na posição, não usou da sua autoridade que Deus deu, e aí, beleza, aconteceu o que aconteceu, e está acontecendo. Então isso não é a vontade de Deus, de jeito nenhum, mas ele também não pode interferir em nada, ele está deixando o negócio aí, está deixando ir, até a igreja brasileira tomar uma posição e começar a orar, e começar a se arrepender dos seus pecados. Precisa ter uma reconciliação com Deus a igreja brasileira, porque não fica difícil demais uma igreja brasileira da forma que está, da forma que estava indo. Eu duvido que depois que passar essa situação toda, se a igreja brasileira vai continuar do jeito que está. Não vai. A verdadeira igreja, a verdadeira noiva de Cristo, ela vai tomar uma posição, porque isso é só um alerta, porque é como dizer assim, o Senhor já está às portas, Jesus já está às portas, Ele está já dando alerta. Igreja minha, olha, se prepare, porque eu estou voltando. E se eu chegar, como diz a Bíblia, que Ele vai vir de surpresa, não vai dizer nem o dia nem a hora, olha, se vier conforme o coronavírus, vai pegar muita gente de surpresa, e nem todos estão preparados. Então você vê aí as consequências do coronavírus, consequência na base, na questão da economia, consequência na área da saúde, consequência na área espiritual. Então você vê pessoas aí arrebentadas emocionalmente falando, pessoas que já estão traumatizadas, pessoas que estão com o seu emocional à flor da pele, pessoas que estão até com quem já tinha problemas mentais, problemas psicológicos, já está aí tomando remédio aí, já está com cachoeira de remédio aí, porque não aguenta, não suporta, é tanta pressão. E a pressão maior que eu vejo, eu aqui particularmente eu consigo ver, é a pressão das mensagens. Não é nem tanto a questão do vírus em si, mas são as mensagens que são transmitidas falando relacionado ao coronavírus. E as pessoas ficam em pânico, as pessoas ficam inseguras. Olha só aí, aqui em Manaus, a questão aí da falta de oxigênio, que aí gera desconfiança na população. Então o governo de Manaus, ele não ganha mais aqui, ele pode esquecer que ele não ganha mais nem para varrer rua, ele não ganha mais. Olha que quando ele trabalhava como repórter ali, ele era mais ou menos, falava muitas coisas, mas na hora que ele partiu para sentar na cadeira de honra, ele não honrou aquilo que ele falava como repórter. Então você vê como é que as coisas acontecem, Como é que as pessoas é uma coisa quando não tem poder, e depois que recebe poder, ele se transforma. E aí não é falta de dinheiro, porque o governo federal liberou verba para dentro de Manaus para fazer tudo o que deveria ser feito, mas ele não fez de jeito nenhum. E nós aqui estamos pagando um preço
caríssimo relacionado à desobediência do nosso governador de Manaus. E aí não tem para a gente não colocar isso dentro de uma reflexão. Isso são pensamentos. Eu posso falar, o nosso país é um país que nós temos a liberdade de expressão. Eu estou expressando aquilo que eu estou vendo, que eu estou sentindo na pele, né? E eu tenho 4 filhos para dar de comer. São 6 pessoas dentro de casa, 6 pessoas. Tenho abri minha microempresa aqui, sou microempreendedor aqui. Mas como é que você trabalha? Tudo fechado, os comércios fechados, tudo. Você fecha tudo, o cara com 6 pessoas dentro de casa para comer, tomar café da manhã, almoçar, jantar, aluguel para pagar, água e luz para pagar, e tudo, despesa geral, né? Uma despesa aí mais ou menos aí de 5 a 6 mil reais por mês, é minha despesa. Aí fecha tudo, tranca tudo, o governo vai vir aqui pagar minhas contas? Duvido se o governo vai vir bater aqui na minha gráfica para pagar as contas, que está em aberto aí. Nesse percurso de 10 meses, para 1 ano de coronavírus, o que eu tenho sofrido aqui, né? E agora fechou tudo, você não pode mais nem fazer nem por café. É triste uma situação dessa aqui em Manaus. Aí a gente fica sofrendo, o amazonense fica sofrendo. Eu não sou amazonense, eu sou piauiense, mas eu estou aqui dentro de 6 anos dentro de Manaus, eu estou sofrendo junto com nossos irmãos amazonenses as consequências do coronavírus e as consequências de um governo que não está administrando de uma forma correta. E aí a gente sofre, não tem para onde a gente correr, a gente sofre. Então, as consequências do coronavírus veio na parte econômica, na parte da saúde, na parte espiritual, e tem muitas outras áreas. Eu estou falando aqui só em 3 partes. E há o outro campo, né, que é o campo eterno, que muitas pessoas desceram a sepultura sem ter salvação. Quantos não morreram aí relacionado ao coronavírus que não foi salvo? Ah, pastor, mas tu tem certeza? A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, e são fiéis, com certeza vão ter a salvação. Mas aqueles que morreram sem Cristo, que não aceitou a Cristo, como diz a palavra, como é que foi salvo? Não tem. Quantos não desceu na sepultura? E aí a pessoa morreu, foi para lá, e ele não vai ter uma segunda chance para se salvar mais não. Então, dentro do campo físico, a pessoa tomou suas decisões para, no futuro, quando ele partir dessa terra, lá no campo eterno, ele ter uma eternidade com Cristo. E aí a gente vê que quantos não desceram a sepultura sem ter uma eternidade com o Senhor, vai passar uma eternidade com o diabo, por causa das consequências do coronavírus e por causa da rebeldia do homem. E Deus lá no céu, olhando para essa situação e usando essa situação para ensinar o homem que aquilo que está colhendo não tem nada a ver, não foi Deus que causou, são consequências do pecado do homem, são consequências da rebeldia do homem, é consequência daquilo que o homem está plantando. E o planeta Terra não aguenta, o planeta Terra já está gemendo, a Terra já está gemendo de tanta desobediência relacionada ao homem. O homem é muito rebelde, o homem é terrível, e a gente vê que o homem não está mais respeitando, o homem não tem mais aquele sentimento de amor um para o próximo, é um desrespeito tremendo voltado a seus semelhantes. São poucos que têm um sentimento de dor, que tem um sentimento de misericórdia. A maioria não está nem aí, são pessoas frias, calculistas, que não está nem aí, quer defender seu próprio amigo. Se ele está bem, o resto que se arrebente para lá. Então, mais ou menos é o que está acontecendo. Aí fica nessa jogada política aí, essa briga política, e nós sofrendo aqui do outro lado. Enquanto isso, os seus bolsos estão cheios, as suas poupanças estão cheias, o seu salário está lá todos os meses bom, a sua mesa lá farta, a sua geladeira abarrotada, enquanto nós aqui pagamos o preço aqui, estando aqui no deserto da vida, jejuando para encher a pança desse povo. Então, que Deus tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia desses governantes, que eles venham se arrepender enquanto é tempo, porque quando Deus vier entregar conta a cada um, porque eles receberam a responsabilidade foi de governar, e nenhum governo, nenhuma autoridade ele se levantou por si próprio, foi Deus que
levantou. Diz Deus que Deus é quem levanta. E aí as pessoas pegam a oportunidade de estar fazendo tudo errado, achando que não vai vir o carteiro entregar a conta. O carteiro vai bater na porta de cada um desses governantes e vai entregar a sua conta. Quem fez a coisa correta vai receber o seu benefício correto. Quem fez as coisas incorretas vai receber as suas coisas incorretas, vai receber o seu salário incorretamente. Então, essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração nesse dia, né? Estava dentro de mim, foi Deus que colocou, não é um desabafo, é uma reflexão bíblica baseada na nossa convivência terrena aqui, cotidiana, e baseada na palavra de Deus. Nesses 23 anos de ministério, 23 anos de fé cristã, eu tenho aprendido muita coisa, e o homem em si está vendo aí, o povo está vendo, né? O povo está vendo o que está acontecendo, e eu não posso ficar calado sem expressar aquilo que Deus coloca na nossa boca para falar, para alertar, para ensinar, que isso aqui é um ensinamento para aqueles que estão ouvindo essa reflexão. O que o homem ele planta, ele colhe, tanto no campo físico, tanto no campo espiritual, como no campo eterno, que o dia que ele partir aqui. Porque tem muitos que tem um conceito que acha que morreu, acabou, ou morreu, vou para o outro lado, a minha família vai pagar um preço por mim, e aí eu vou ser livre, vou ser perdoado dos meus pecados. Não existe isso, meu filho. Não existe purgatório. É porque criaram essa mania que as pessoas pensam que morre, vai lá para o purgatório, aí chega aqui, a família vai pagar um preço por aquele indivíduo lá, para ele descontar o pecado e depois ir para o céu. Ou pensa que a pessoa morre, depois vai ser reencarnar de novo, vai ter uma chance que vai se reencarnar na outra vida, e aí beberê, tudo é mentira. Então só existe dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, que significa: o caminho da vida é céu, eternidade com Jesus Cristo. Caminho da perdição, que é caminho da morte, é eternidade com Satanás e os seus demônios. É o que a Bíblia nos fala, não sou eu, é o que a Bíblia garante para aqueles que são rebeldes nesta terra, nesse campo físico. O seu salário é a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual e quanto a morte eterna. Então nós não queremos isso, ninguém quer isso, eu não quero isso, e nem Deus quer isso sobre o ser humano. Deus quer que todo homem se salve e venha ter uma vida, e vida em abundância, tanto aqui no campo físico como também no campo espiritual, e também como no campo eterno, morando com Ele na eternidade. Que Deus abençoe, que os irmãos venham refletir cada dia mais relacionado ao que está acontecendo, e vão nos voltar para o Senhor em arrependimento, colocar a boca no pó e pedir misericórdia, para que Deus venha nos guardar, porque nós estamos passando por isso, por essa situação, e nós temos que estar dentro desse campo sobrenatural de Deus, porque se o Espírito não estiver conosco e a gente não estiver protegido com o sobrenatural de Deus, olha, irmão, o negócio fica complicado. Se eu estou de pé até hoje, já fez mais de ano, vai fazer um ano, no meio dessa situação eu estou de pé, não é porque eu sou bom, mas é pela misericórdia de Deus, e eu tenho feito a minha parte, que é estar orando direto, buscando o sobrenatural de Deus, estar ali em conexão com Deus 100%, para a gente estar alertando, a gente está ali alerta, né? E usando aquilo que nos ensinaram dentro desse campo físico, para usar os EPIs, usar a máscara, usar o gel, usar os meios que nós temos para a gente nos proteger. Tem pessoas que é ignorante, dizem: mas eu tenho a fé é suficientemente que vai... Não, calma aí, nós temos a fé, mas nós temos que ter uma fé inteligente. Temos que ter uma fé inteligente e não tentar a Deus de maneira nenhuma, e nem criar um auto-suicídio sobre a nossa vida. Aquilo que tu tem consciência, que tu sabe o que tem que fazer e tu não faz, tu está pecando. A pessoa está pecando. E a igreja brasileira, ela é um alerta para a igreja brasileira aproveitar esse momento e se arrepender do seu pecado e se voltar para o Senhor e deixar dessa mania, desse evangelho de oba-oba, esse evangelho que tem que ser rico, esse evangelho que tem que ser milionário, esse evangelho que tem que
tem que ter um conforto bom nessa terra, esse evangelho de agenda que só vou pregar se tu me der 50 mil reais, só vou louvar se tu me der 100 mil reais. Então esse tipo de agenda vai cair por terra. É isso que Deus quer falar para a igreja. Você vai ter o seu salário. O seu salário Deus é quem vai designar o seu salário, não é você não. Ah, fulano, beleza, posso ir na sua igreja? Posso. Era assim que estava acontecendo. E aí, quando é que você vai me cobrar? 50 mil tá bom, eu vou aí na hora e nós faz a obra completa. Vou dizer, fulano, dá para vir aqui na igreja trazer um louvor? Dá sim, mas é 100 mil, se não for, não tem um desconto não, tem não. Então a igreja estava vivendo desse jeito. E aí achando que Deus estava abençoando, pessoa falava em mistério, pessoa falava em línguas estranhas, sapateava, rupiava e dizendo que Deus é Deus quem estava abençoando. Que Deus nada, rapaz. Onde é que Deus está numa situação dessa? Por isso que Deus está permitindo que o coronavírus viesse para desmascarar a igreja. Desmascarar a igreja brasileira. Desmascarar a igreja, principalmente a brasileira que vivia dentro de um jeitinho brasileiro. Todos os templos gloriosos, templos grandíssimos, todo mundo virando empresário da fé e achando que Deus estava fazendo as pessoas empresários da fé, de maneira nenhuma. E quando os pequenininhos sofrendo aí, agora Deus colocou todo mundo em igualdade, todo mundo em igualdade, não existe preto nem branco, nem rico nem pobre, porque o vírus ele pega todos, né? Então é momento de você obedecer, principalmente os pastores. Principalmente os pastores que tem que estar na posição, tem que estar na posição que não é os primeiros que vai descer à sepultura, porque sabe fazer a coisa certa e está fazendo a coisa errada, sabe pregar o evangelho verdadeiro e está pregando o evangelho errado, sabe discipular certo e está discipulando errado, sabe fazer a coisa acontecer e está fazendo tudo desacontecer, sabe levar as pessoas a questão da mensagem para o céu e está levando uma mensagem que vai para o inferno. Sabe tirar as pessoas da sepultura e não está tirando, está jogando as pessoas na sepultura. E Deus vai cobrar desses pastores. Lá em Jeremias 23 fala isso. Ai dos pastores, ai daqueles que receberam uma oportunidade e estão fazendo tudo errado, pensando que eu não vou cobrar, porque eu vou cobrar. E o preço é caro. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão. Que você venha se arrepender do seu pecado. Porque nós somos igreja, eu sou igreja, você é igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos noivo de Cristo e nós queremos morar no céu. Mas para morar no céu, temos que estar na posição conforme o Senhor nos ordenou e quer que nós estejamos. Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.